Hi peoples! Aqui quem vos fala é Sir Charles, estamos aqui em mais uma Hora do Chá para comentar hoje sobre o universo DC Comics. Eu sou famoso entre os meus amigos por ser um tanto fã da outra editora. E eu preciso falar também da DC Comics, tem muita coisa bacana para comentar, mas eu não vou para o mundo dos quadrinhos diretamente. Hoje eu quero comentar sobre os jogos de videogame da DC Comics, especialmente dos estúdios Warner. Eu quero falar de Injustice! Deuses entre nós! Mas antes de começar o vídeo, eu só queria falar pra você de uma faculdade que vai mudar a sua vida, porque ela se preocupa com a sua formação profissional, mas também preocupa com a salvação da sua alma. Uma faculdade que quer estar livre de ideologias e te ensinar no caminho profissionalizante e te preparar para o mercado de trabalho. Estou falando da Faculdade Católica de Anápolis, que está trabalhando com curso de graduação, pós-graduação, EAD, e ainda temos cursos sequenciais e uma escola de idiomas. Então, existem aí 5 modalidades para você estar participando desse ambiente, né, se tornando aluno dessa instituição e estando recebendo esse tipo de formação que com certeza vai fazer diferença na sua vida, tanto humana, de caminhada intelectual, mas também na sua vida profissional. Os cursos de graduação estão muito bem avaliados pelo MEC, mas vai lembrar ainda que a Faculdade Católica implantou um curso novo, que é o curso de Direito. Então você que sonha em fazer um curso de Direito, sabe que na Faculdade Católica você vai encontrar um curso de Direito bem avaliado, que vai te preparar para o mercado de trabalho, que vai, né, te capacitar para suas conquistas aí, e você vai estar livre de ideologias. Faculdade Católica, uma faculdade ligada ao ensino perene, uma faculdade para você. Faça parte dessa instituição. O Injustice é interessante o conceito dele, que a NetherRealm Studios é a empresa que faz Mortal Kombat. Não sei se vocês sabem, eu sou muito fã da série Mortal Kombat. E essa empresa foi comprada pela Warner, que também é detentora da DC Comics. Então, assim, a única pessoa que pode derrotar o Mickey Mouse aí, que tem condições de derrotar o Mickey Mouse, é o Pernalonga, né? O que é, Gelinho? Então, a Warner, sendo detentora, ficou essa liberdade de poder misturar os universos. E nessa liberdade surgiu Mortal Kombat versus DC Universe, né, que é a ideia de combinar esses super-heróis. Acontece que esse jogo é horrível, porque os personagens do Mortal Kombat são personagens sangrentos, e os personagens da Liga da Justiça não são personagens sangrentos, né? Então, por exemplo, você tinha Fatality sem sangue, o jogo não tinha violência, porque como é que você vai fazer violência com o Superman? Né? Ou como é que você vai pegar a Mulher Gato e bater até matar como se fosse um Fatality desse aqui? Então ficou essa complexidade e tal, e não foi bem aclamado essa mistura de universos. Então o pessoal da NetherRealm Studios parou, fez uma reflexão, ficou zen, fez um Feng Shui e parou pra pensar, a gente tem que fazer um jogo da DC sem o mostrar sangue, sem arrancar pedaço, que é próprio do Mortal Kombat, mas a gente também vai dar a nossa violência na NetherRealm Studios de si. E aí foi quando eles fizeram, em 2013, Injustice, God Among Us, Injustiça, Deus entre nós. Qual que é a ideia desse quadrinho? Desse jogo de videogame, perdão. A ideia deles é colocar super-heróis e vilões do universo DC para se enfrentar na pancadaria, né, sem dó. E aí realmente é um jogo apelão pra caramba. Mostrar rapidinho pra vocês. Olha um especial do Injustice, interessante. Watch out, Joker! This one looks kinda tough. Really? I think you underestimate me. Wakey, wakey! Então, nesse teor de violência, eles precisavam dar uma história também, porque não dá pra fazer um negócio, tinha que empurrar. E é engraçado porque jogo de luta, jogo de videogame de luta, a história dele geralmente é mais, bem forçadinha. E o Injustice ficou com uma história interessante. Os nossos super-heróis são transportados para outra dimensão em que os super-heróis estão agindo de forma errada. Então, o Batman chega e se depara, por exemplo, com o Hal Jordan, em vez de usar o anel da Tropa dos Lanternas Verdes, usando o anel da Tropa dos Lanternas Amarelas, da Tropa Sinestra. Eles notam que tem coisas erradas ali. O que está acontecendo? E aí vai se entender a história. E nessa divulgação, eles lançaram uma série de quadrinhos
Então, de certa forma, também vamos falar de quadrinhos DC, que é uma saga um tanto compridinha, tem alguns volumes, para explicar o que aconteceu nesse universo antes desses eventos em que as dimensões se encontraram. Então, basicamente é o seguinte: o Coringa sempre quis enfrentar o Batman. Nesse enfrentamento do Batman, o Coringa nunca pensou em derrotar o Batman. Ele não queria derrotar o Batman. Ele queria que o Batman se derrotasse. Ele queria que o Batman perdesse o controle. O sonho do Coringa é que o Batman matasse a pessoa dele. Porque se o Batman fizesse isso, o Batman teria falhado como herói. Ele teria violado o juramento mais sagrado dele, que é não matar. E o Coringa, por diversas vezes, colocou a paciência do Batman no limite para ver se o Batman faria isso. Só que o Batman nunca fez. Acontece que nessa saga o Coringa desistiu e ele pensou em um novo alvo. Um alvo que talvez fosse mais puro e mais elevado do que o Batman, mas também um alvo que nunca foi testado da forma tão psicologicamente agressiva como o Batman foi. E essa pessoa é o Superman. Então, o Coringa vai testar o Superman. O que ele faz? O Superman tá lá feliz, lá em Metrópolis, e acaba de descobrir que a sua amada Lois Lane está grávida. Vai nascer, né, um super baby aí. E aí, o Coringa pega a Kryptonita, ele rouba a Kryptonita do Lex Luthor, ele pega o gás do medo do Espantalho e sintetiza as duas substâncias para criar um gás do medo que afeta o Superman. Já avisei que vai dar merda isso. Ele simula um assalto, o Superman vai até o local e respira desse gás. Quando ele respira desse gás, ele vai até um local e encontra o Apocalipse. O grande vilão do Superman, né? Ele tem medo porque as forças são par a par, né? E vai lembrar que o Apocalipse foi criado para matar o Superman, na HQ A Morte do Superman. Então, ele pega o Apocalipse e leva para o espaço, para tirar o Apocalipse da atmosfera. Indo para o espaço e parando de respirar, o Superman pode fazer isso, e o Apocalipse também, o efeito do gás passa. E ele percebe que, na verdade, quem ele levou para fora da órbita da Terra para morrer sufocado foi a Lois Lane. E desse jeito, ele perde a sua amada com a criança que viria. Só que a tramóia do Coringa não parou por aí. Existe uma bomba nuclear ligada no centro de Metrópolis, ligada nos batimentos cardíacos de Lois Lane. Assim que ela morreu, a bomba foi acionada e a cidade de Metrópolis foi destruída. Morreu muita gente, inclusive os super-heróis, os jovens titãs morreram nessa brincadeira. E o Superman se vê quebrado. Diante dessa situação toda, o Batman entendeu o que estava acontecendo. Ele pega o Coringa, some com o Coringa, mas o Superman encontra eles. Ele atiça a paciência do Superman e o Superman mata o Coringa. Senhoras e senhores, é uma das cenas mais absurdas das histórias em quadrinhos. Olha isso. O Superman atravessa o Coringa com a mão e assim ele deu um passo que ele não poderia ter dado. Ele se colocou como o senhor da vida e da morte. Agora o Superman mata quem ele acha que é criminoso. E com isso ele começa a ir atrás dos criminosos. E a coisa ficou tão afetada na cabeça dele que ele falou: chega, eu não vou deixar mais vilões fazer isso que o Coringa fez. Ele começa a perseguir vilão por vilão, querendo fazer o bem do jeito dele. Uma forma meio Kira. Vocês lembram do nosso vídeo sobre Death Note? Então, ele começou a fazer, já que ele tem poder de Deus, ele começa a reduzir cada uma das pessoas. Por exemplo, Atlântida, fazendo aqueles protestos deles: não matem as baleias, Greenpeace, né? Ele pega a Atlântida e coloca no meio do deserto do Saara, a cidade de Atlântida. E ele começa a oprimir as pessoas desse jeito para ditar a paz conforme ele quer. O Batman, então, junta toda uma liga para enfrentá-lo, e aí você vai ter dos dois lados heróis se enfrentando e dos dois lados vilões que não concordam com o monstro que matou o Superman ou que vem agora no Superman o grande aliado das forças do mal. Então, por exemplo, você tem do lado do Superman, você tem Mulher Maravilha, Shazam, Lanterna Verde, mas você tem também Sinestro, Ares. Do lado do Batman, você tem a Harpia, Arqueiro Verde, mas você tem também a Arlequina. Então você tem vilões de ambos os lados e eles vão se enfrentar nesses dois times e aí que se configura o jogo. Por que eu quero falar disso, né? É porque isso me lembra um adágio, um ditado popular latino muito interessante, que é corruptio optimi pessima est. Qual que é a ideia? A corrupção do bom é péssima. Na nossa vida espiritual, a gente percebe que quanto mais elevada uma coisa, quando ela cai, pior é a queda. É o que a gente dizia, quanto mais alto, maior a queda. Então pensa, quanto mais elevada é uma coisa, quando ela cai, mais horrível é aquilo. Vamos pensar em algumas coisas aqui então, por exemplo. O que é mais nojento? Um cadáver
né? Um passarinho esmigalhado, um cachorro todo aberto com as tripas para fora, ou um ser humano. Notou que há uma progressão? Passarinho todo aberto dá uma repulsa ao mal-estar, porque é uma forma de vida e agora destruída, né? Mas o cachorro dá uma repulsa muito maior, e o ser humano uma repulsa muito maior ainda. Por quê? O bom, quando cai, é muito terrível essa queda dele. A gente pode ver também, ou falando biblicamente, no caso do diabo. Lúcifer não era o grande anjo de luz? E caiu. E eu digo mais, a civilização que a gente está vivendo. A nossa civilização foi uma civilização cristã que produziu muitos santos. E agora parece que ela caiu. Mas ela não caiu para voltar a ser o paganismo. Ela caiu para um negócio muito mais bizarro. Por quê? Ela tinha se elevado bem, essa elevação não foi segurada e ela afundou, chafurdou na lama. Foi uma tragédia completa. Da mesma forma, a gente tem que observar então na nossa vida espiritual. Porque existem grandes homens que tiveram a oportunidade de ser santos. E esses homens, eles caíram. E como eles eram grandes homens, a queda deles foi algo assustador, foi algo bizarro, foi algo medonho. Então, existem aí fundadores de ordens ou grandes padres, celebridades que pareciam pra gente ser grandes santos. Certeza. Tem tanta gente que reclama de carro da pamonha, Outro nível, né? Podia ser o carro do Circo Tirulipa, né? Foda-se, eu vou aquecer esse helicóptero mesmo. Por exemplo, a gente vê casos aí de fundadores de ordens, grandes líderes espirituais, grandes sacerdotes, grandes consagrados, que pareciam ser tão santos, tão incríveis, e de repente a gente descobre atrocidades, coisas horríveis, que a gente não imaginava que uma pessoa daquela poderia cometer exatamente por causa disso. Quem está de pé, cuide para não cair. A corrupção do bom é a pior possível. Alguém, quando está alto, ele tem que tomar muito cuidado para ele não cair. Porque quando ele cair, ele vai mais baixo do que aquele que está caído. Então você que está procurando a santidade, você que quer ter uma vida melhor, você que quer ser como Superman, tome cuidado. Porque se você cair, a sua queda vai ser uma queda muito desastrosa. E com certeza você vai levar muita gente com você. Então tenha essa consciência própria de herói mesmo, de que você carrega um grande fardo, mas você precisa vigiar para não cair. E como vigiar para não cair? Não tente confiar só nas suas próprias forças. Nós sabemos que na nossa vida espiritual a gente confia muito na misericórdia de Deus. É uma combinação. Você não pode nem se abandonar só na misericórdia de Deus e achar que é só a graça, que isso é protestantismo. Também você não pode cair só no seu esforço, porque isso é pelagianismo. Então a gente tem dois extremos aqui. A Igreja Católica sabe que é o meu esforço, a minha correspondência, a graça de Deus que não falta. Então, se você abraçar isso, você vai caminhar. E eu só te digo uma coisa, a vida espiritual é como uma escada rolante ao contrário. Sabe qual é? O caipira chegando no shopping, tentando subir, e não sabe qual é a escada, e pega a escada ao contrário? Essa é a vida espiritual. Você tá andando, às vezes você acha que não tá saindo do caminho, mas eu te digo uma coisa, se você parar de andar, você vai voltar para trás. Então continue se esforçando para não sair do lugar, para não cair, para não ser corrompido, para não acabar como Superman, que gerou toda uma história onde heróis e mocinhas tiveram que se enfrentar e muita gente morreu por causa de que o Superman, nessa saga, ele mata o Shazam, ele mata o Arqueiro Verde, né? Então, assim, ele mata a Tropa das Lanternas, ele se torna um assassino mesmo, e assassino de heróis, né? E vai lembrar, de todos esses assassinatos, o que mais me dói é o primeiro que eu citei, o Shazam. Porque quem viu o filme sabe que o Shazam, na verdade, é uma criança, o Billy. O Superman se tornou esse tipo de pessoa. Aquele homem que parava as lutas para ajudar um gatinho a descer da árvore, caiu nesse nível de maldade. Então, eu espero que você vigie para não cair e não se esqueça de que tudo aquilo que é bom precisa de muita oração e de muita correspondência à graça para não cair. O Hora do Chá vai ficando por aqui, mas antes, uma piada ruim. Por que que o Batman foi na igreja? Para assistir um batizado. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Hora do Chá fica por aqui e tchau!